Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria vamos dar início a mais uma aula extra. Vamos estudar a nossa nova revista, veja, 3 meses de aula, vamos estudar sobre o livro de Ruth e de Esther, ok? Então este é o nosso trimestre terceiro de 2024. Queridos irmãos, nós vamos estudar com base no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 13 ao 22. Veja, lição de número 1, duas importantes mulheres na história de um povo. Nós temos os tópicos. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Aí veja essa importância também no livro de Esther. E também falando sobre as mulheres de Deus como protagonista da história, ok? Então vamos para nossa aula extra, vamos direto para o assunto, exatamente o subsídio. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo de número 1. Aconteceu nos dias dos juízes que houve uma fome no país e um homem decidiu imigrar de Belém, de Judá, para os campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. A história de Ruth mostra exatamente uma família vendendo a sua propriedade. Então, todo o livro de Ruth vai estar envolvido nesta venda da propriedade e no resgate da propriedade. Com isso, a necessidade da remissão também de, segundo a lei, do parente remidor, remir também a alguém da família porque havia perdido um ente querido. Por exemplo, Malom morre e deixa Ruth viúva. E depois, com Noemi, vai para as terras de Moabe, melhor, de Israel, de Belém, e lá encontra Boaz. E ali, um tipo perfeito de Cristo, Boaz, ele se entrega como parente mais próximo, porque há um outro parente que a gente vai estudar, que seria o mais próximo do que Boaz, mas ele disse o seguinte: se ele não te remir, eu estou pronto para remir. Aí nós entendemos a salvação provida pelo Pai e pelo Filho. Porque o Pai está comprometido com Israel. Por isso que ele não fica dizendo assim: deixa que eu vou remir Ruth, eu vou casar com Ruth. Então veja, se o pai já tem a esposa Israel, então o filho tem a igreja. E assim, Boaz, um tipo perfeito de Cristo, ele fica com Ruth, tipo perfeito da igreja. E o Espírito Santo tem as nações. Amém? É o Espírito Santo que convence o mundo, as nações. Então veja, o Pai com Israel, o Filho com a igreja e o Espírito Santo com as nações. Então a salvação é uma obra completamente divina. Pai, Filho e Espírito Santo. Agora veja, no livro de Ruth, a história começando dizendo que ele sai das terras por causa da grande fome da sua terra, e ele vende a sua propriedade para poder ir para um outro país vizinho. E vocês percebem, por causa da fome, a venda, e agora em outro país. Agora veja o que é que Noemi vai fazer quando voltar, quando chegar na sua terra, se não para tentar resgatar a terra. Aí nós entendemos que no começo do livro da Bíblia, Gênesis, Adão perdeu a terra, Adão perdeu a alma e Adão perdeu o corpo. Então no livro do Gênesis, logo no capítulo 3, já tem a redenção, já tem a remissão. Jesus já aparece como remidor no capítulo 3 de Gênesis. Amém? Então, toda a Bíblia está
no seu contexto da remissão. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Glória a Deus. Então Noemi chega para resgatar a terra. Da mesma forma, Jesus vai voltar para resgatar também a terra. Veja o milênio, o resgate da terra. Então há uma comparação profética de tudo que nós lemos na Bíblia a respeito das passagens escatológicas de Jesus e o seu reino. É um tipo perfeito da igreja, Ruth. É um tipo perfeito de Israel, Esther. E estas duas mulheres nós estamos estudando a partir de agora, começando esse novo trimestre. Agora veja, sem o primeiro verso, que fala que ele saiu da terra e precisou vender. Agora observa o entendimento do livro de Ruth. Meus irmãos, veja também a lei sobre o resgate da propriedade no capítulo 25 de Levítico. Vocês vão entender. Aí nós lemos o livro do Apocalipse, que é o verdadeiro resgate, que o mundo tornou a ser do seu Senhor e do seu Cristo. Agora você entende o resgate pelo remidor? O resgate no Gênesis, resgate em Ruth e no Apocalipse, Jesus resgatando os reinos. O diabo entrou no meio e tentou a Jesus, te dou tudo, os reinos. Jesus disse, já tenho prometido pelo meu Pai e pelo meu sangue derramado, vou resgatar também o mundo. A necessidade do resgatador, pois há um texto de negócio da terra. Vocês observam que entra Boaz como o negociador da terra? Isso é lindo, meus irmãos. A gente vê o livro de Ruth e fica só naquele negócio escrito, sem olhar os outros textos que falam da remissão, do parente remidor e do contexto do Senhor Jesus Cristo e a igreja. Veja onde está o sentido do texto de Ruth, do livro de Ruth. Agora veja a grande fome em Belém. Primeira pergunta surge, onde faltou pão? Resposta, na casa do pão. Como pode faltar pão na padaria, onde tem muito pão? Como isso pode acontecer? Será que Belém, casa do pão, pode se orgulhar dizendo que aqui não falta pão? Deus está mostrando que Ele está no controle de tudo e da situação, e mostrando que Ele pode enviar fome. Vocês entendem o que aconteceu com Jó? Uma provação. E aqui, Deus estava provando esta família. E o momento da provação era exatamente para salvar uma mulher. Aí nós vamos ver daqui a pouco sobre essa mulher virtuosa. Veja que Deus permitiu faltar pão em Belém com o propósito de levar Elimeleque, sua esposa Noemi, a uma terra chamada Moabe. Aí onde entra Gênesis 19, 37, onde começa a história de Ruth. A história de Ruth não começa em Ruth. A história de Ruth está em Gênesis, capítulo 19 e versículo 37. Onde diz que a primogênita, filha de Ló, deu um filho e colocou o nome de Moabe. Então veja, Ruth a Moabita. Os Moabitas descendentes de Moabe, filho da primogênita de Ló. Gênesis 19, 37. Isso é importante saber. Agora, observando que Moabe é fruto de um incesto. Moabe e Amon são dois filhos de Ló. Suas duas filhas, foi exatamente o que aconteceu. Em toda essa história de Moabe, nada vai servir senão uma mulher que finalmente vai ser Ruth.
De onde Ruth vai sair? De Ló. E na história se percebe, exatamente em Gênesis 19, 37, a saída de Ruth por meio de Ló. Quem foi Ló? Sobrinho de Abraão. Por que Deus permitiu que Ló fosse com Abraão? Veja Ruth. É assim, meus irmãos. Veja Ruth. Agora, por que Deus permitiu Ló se salvar da Sodoma e Gomorra? Tem uma Ruth lá na frente. Por que Ruth tem que nascer? Porque tem um Davi lá na frente. Davi só sai por Ruth. Bisavó. Então, esta é a manobra de Deus. Esta é a forma de Deus trabalhar. Então, Deus é quem opera. E ninguém pode impedir. No início do livro de Ruth, começa dizendo, foi habitar nos campos de Moabe. Então, veja a primeira verdade no capítulo 1 do livro de Ruth. Anote. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Este é o capítulo 1 de Ruth. Amém? Aí nós vemos Jesus dizendo, quem amar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder por amor de mim, salvá-la-á. Esse é o caso de Ruth e de Orfa. Amém? Orfa quis salvar a sua vida e perdeu. Ruth perdeu a sua vida, mas achou. Porque foi para uma terra aonde estava, veja, distante do seu povo, dos seus pais, e que agora ela, pela fé, troca de Deus. Aleluia. Os deuses dos pais ficaram para trás, e o Deus único e verdadeiro passou a ser o seu Deus. Por isso que Boaz diz, tu és mulher virtuosa. Não há nenhuma segadora igual Ruth. Ruth é uma segadora fiel. Quando Jesus disse, os campos estão brancos, mas falta segadores. Jesus estava dizendo, falta Ruth. Falta segadores como Ruth. Precisa nós mencionar, quando fala sobre a seara. Olha, os campos de Israel, em Belém, houve rumores que havia trigo e cevada. Não tinha uma segadora fiel como Ruth. Glória a Deus. Quem é o pai de Ruth? O ancestral dela. No início da genealogia, quem começou a história dela, lá atrás, foi Ló. Esta é a razão que Ló tinha que ir com Abraão. Veja que nada prestou do incesto de Ló com a primogênita, que gerou Moabe e tornou-se o inimigo feroz de Israel, a não ser Ruth, que saiu de lá. Qual é a mensagem que se tira daqui? Não há um lugar tão mau aonde Deus não possa florescer um lírio como Ruth. Repito, o lugar era mau, era mau. Os moabitas são ferozes, são pecadores, são inimigos, são. Mas Deus pode florescer um lírio, Ruth. Vocês entendem como é que Deus governa sobre tudo e todos, até sobre os inimigos? Não há um lugar mais terrível aonde Deus não possa fazer um milagre. Deus é Deus, meus irmãos. Então, Ele pode sim fazer o que Ele quer. Ruth, capítulo 3 e versículo 11. Veja o que Boaz diz a seu respeito. Tu és mulher virtuosa. Então, marque aí na sua Bíblia essa frase de Boaz. Agora, que característica tem a mulher virtuosa na Bíblia? Então, veja, aprendendo sobre a mulher virtuosa, e aonde nós estamos indo para o nosso tópico, da nossa lição de número 3, que fala sobre mulheres de Deus como protagonista da história. Amém? Veja as anônimas, mulher de Noé. Veja as registradas biblicamente, Eva. Veja, Sara.
veja, Tamar, veja, Raabe, veja, Ruth, e assim vai. Glória a Deus. Então, Deus, Ele coloca na história do meio dos homens, mulheres como, veja, Maria e outras do Novo Testamento. E assim a história da igreja é uma verdadeira mulher. Amém? A igreja é uma mulher. A igreja é a esposa do Cordeiro. É a noiva e esposa do Cordeiro. Amém? Então, Provérbios capítulo 31, versículo 10. Salomão tira o texto. Veja que alguém já havia citado, Lemuel, ele copilou de Lemuel um provérbio da mãe de Lemuel, que diz, mulher virtuosa quem achará. Então, esse provérbio que Salomão havia copilado, da mãe de Lemuel, o que é que eu estou dizendo? É que esse provérbio vem lá de Ruth. É real. É uma frase dita por Boaz. Ele falou a respeito de Ruth. Mulher virtuosa. Tu és mulher virtuosa. E Salomão, quando fala da mulher virtuosa, do capítulo 31, versículo 10, ele diz, quem achará? E o seu valor excede ao de rubis. Então, na mentalidade de Salomão, quando ele escreveu esse texto, era Ruth, era Eva, era Sara, será Maria. Glória a Deus. Mas a frase está em Ruth. Então, na cabeça de Salomão, mulher virtuosa, quem achará? Quem achou? Ruth, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Malom casa com Orfa, casa com Ruth. Quilion casa com Orfa. Veja a família aumentando e depois diminuindo e aumentando, porque a morte chegou. Ficou 3 mulheres viúvas. E assim, das 3 ficou 2, porque a Orfa desiste no meio do caminho, porque ela até chega a ir, mas não continua. Então nós temos 2 mensagens evangelísticas. Aquela pessoa que aceita e permanece, e aquela pessoa que aceita e desiste pela sua vontade própria, porque seus deuses estão ali, porque os familiares estão ali. Mas Ruth se entregou ao Deus vivo e verdadeiro e ao seu povo. Aleluia. Então, o texto de Provérbio está dizendo, quem achará Ruth? Salomão tinha que falar da bisavó do seu pai. Então, já era trisavó de Salomão, bisavó do seu pai. Isto de sangue. Glória a Deus. Então, Provérbios, quando é lido no capítulo 31, nós temos que saber nas entrelinhas do livro, na Bíblia, quando pregar, quando ensinar, lembra de Ruth. Toda vez quando nós falamos de Jesus como nosso Redentor, lembra de Boaz. Porque Boaz é um tipo perfeito de Cristo. Então, Cristo já estava vivendo ali no tempo de Boaz, na tipologia. Então, Boaz é um tipo de Cristo. É o nosso Cristo. Amém? E Ruth é nós, a igreja. Glória a Deus. Então, em Ruth, nós temos todas as características de uma mulher virtuosa. Este é o lado da outra moeda que ninguém explica. Entendeu? Só fica em Ruth. E ali, poucas palavras se fala de mulher virtuosa. Mas não encontra ela no Provérbios. Não encontra ela na genealogia que está em Lucas, onde fala exatamente da geração do Messias,
vindo por Boaz. Veja que Boaz gera Jessé. Melhor, Boaz com Ruth gera Obed. Obed gera Jessé. E Jessé, o rei Davi. Então, vejam o outro lado da moeda. A história começa faltando pão. E termina com pão. Porque ela vai cegar. Ela vai estar com pão. Veja, ela vai ser a dona, a herdeira. Amém? Co-herdeiros com Cristo. O Boaz não é o dono? E a mulher de Boaz também não é a dona? Amém? Então, faltou pão. Primeira resposta, porque faltou pão. Porque não havia uma Ruth como segadora. Não tinha uma colhedora de trigo igual a Ruth. E a mensagem continua porque houve fome. Porque não tinha segadores. Como fazer nascer trigo se não tem quem colha? Entende isso? Se não tem quem colha, como vai levar Ruth para cegar? Então veja que Elimeleque e Noemi vão até Ruth para trazer uma incomparável segadora no projeto de Deus. Jesus havia dito: orai para que o Senhor mande segadores para a sua seara. Em outras palavras, ache Ruth. Amém? Então Jesus estava falando dessa história de Ruth. Mande segadoras como Ruth. Por que as igrejas, em muitas delas, estão vazias? Falta de segadores. Você está entendendo a mensagem? Se não tem segadores, não tem trigo. Para que nascer trigo se não tem segadores? Aleluia. Precisamos de segadores porque a colheita é grande. Enquanto 120 estão no Pentecoste esperando para ser enviado, já tem uma samaritana lá atrás, já cegando. Lembra da samaritana? Ganhando almas para Jesus, uma verdadeira segadora, enquanto muitos estão dentro das quatro paredes, só esperando que venha uma segadora. Glória a Deus. Tinha uma samaritana que estava colhendo diante. Glória a Deus. Veja, 120 lá na frente. E a samaritana lá atrás. A samaritana já estava adiantada na colheita. Glória a Deus. Enquanto os outros 120 ainda seria, e ela já estava colhendo. Não precisou de Pentecoste. Então o Senhor precisa de segadores como Ruth, porque se não houver fome na igreja, se não haverá fome na igreja. Então, se não houver segadores, haverá fome. Por isso que quando achou Ruth, está escrito: ouviu-se rumores de que Deus havia feito brotar trigo, cevada, estava no tempo da colheita. Olha a Ruth lá chegando. Glória a Deus. As almas são o trigo, e ela precisa ser colhida para o celeiro do Senhor. Porque a igreja, se ela não tiver segadores, ela vai ficar vazia. E por que tem fome? Porque não tem segadores. Como comer se não tem quem colha? Esse é o problema da fome, a falta de segadores. A mulher virtuosa não estava em Belém, ela estava em Moabe. Aqui é uma outra mensagem. O profeta não tem valor na sua própria casa. Entende? Então é preciso que Ruth chegue na casa.
para ser reconhecida como segadora. Agora veja onde estava a mulher virtuosa. Em Moabe, não estava em Belém. E veja o grande investimento para achar esta mulher virtuosa. Está disposto a negociar por Ruth? Me dá tua herança, me dá teu marido, me dá os teus 2 filhos, eu entrego Ruth. Será que é fácil conquistar Ruth? Trazer Ruth? Salvar Ruth? É uma alma que vale mais do que o mundo inteiro. Amém? Então precisa também sair da sua terra, do meio da sua parentela, para ir uma terra. Isto é a chamada. Deus está chamando, como chamou Abraão, agora chamou Ruth. Ruth tem que deixar seus pais, tem que deixar sua terra. Ela era órfã também. Veja, Ruth, tinha que deixar os seus pais, tinha que deixar tudo, a casa, a cidade, enfim, tinha que ir para uma terra distante. Agora, observando isso, Jesus deu tudo por Ruth, pela igreja. Jesus disse: eu dou a minha vida, medite na palavra, da qual Jesus falou, eu dou a minha vida. E o valor de Ruth está em Provérbios. O seu valor excede ao dos rubis. Você sabe o que é rubis? Por que não diz pérolas, mas rubis? Porque a mulher virtuosa, ela tem valor mais do que os homens. Presta atenção. Morreu 3 homens. A mulher virtuosa tem mais valor do que os homens. Tem mais valor do que rubis. Veja, excede o seu valor aos rubis. Isto é, aos varões. O texto não diz pérolas, diz rubis. Isso significa a vida humana do homem. A mulher virtuosa excede a nossa vida, a vida dos varões. O seu valor excede. Veja o começo. No começo, só para vocês entenderem, 3 por 1. Não morreu 3? Ficou no lugar dos 3, Ruth. 3 rubis por 1. Primeiro rubi, Elimeleque. Segundo, Malom. Terceiro, Quilion. No versículo 2, lá do Provérbios, que fala sobre a mulher virtuosa, e olhando para a história de Ruth, deixa eu ler o verso 2. O nome deste homem era Elimeleque, Ruth capítulo 1, verso 2. O nome da sua mulher era Noemi, e os nomes de seus 2 filhos eram Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram à região de Moabe e estabeleceram ali. Então, veja o nome dos rubis: Elimeleque, Malom e Quilion. Veja que morreu. Então vamos pagar por Ruth. O primeiro rubi está pago. E o texto diz que Noemi ficou com mais 2 rubis, os 2 filhos. Mas Noemi ficou ainda, se achou só. Então, como é que uma mulher com ainda 2 filhos se acha só? É o texto quem diz. Veja o texto dizendo, versículo 3, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e esta se achou só com seus 2 filhos. Uma mulher com 2 filhos, mas se achou só. Então esse se achou só significa dizer que quando morre os seus 2 filhos, ela se achou ainda mais só. Glória a Deus. Esta mensagem que nós estamos mostrando aqui, que é insubstituível
a companhia de um verdadeiro marido. Porque vai o marido, Elimeleque, e fica 2 filhos. Mas é incomparável. Por isso que o texto diz que ela se achou só. Não se pode substituir um verdadeiro marido. Não se pode ser substituído. O marido, ele é insubstituível quando ele é um bom marido. Um bom marido, uma boa esposa, sempre são insubstituíveis. O pensamento da família de Belém era se estabelecer. Deus levou eles lá para ganhar Ruth, uma alma. Versículo 2: 2 filhos de Belém que vão se casar com 2 mulheres estrangeiras de Moabe. Como está a cabeça de Satanás nestas horas? Se os de Belém casam com os de Moabe, na cabeça de Satanás, ele está em vantagem. Você entende? Casamento de estrangeiras com israelita, isto não era proibido pela lei? Mas como isso acontece? Interessante que quando Deus deu a lei a Moisés, o adúltero tem que ser morto. Lembra? Apedrejado. Mas ele disse a Moisés assim, coloca aí uma vírgula, Moisés, porque eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então entra a soberania de Deus pela sua graça. Então é isso que acontece. Davi morreu? Não morreu. Mas não era para ter morrido, não tinha lei para matar o adúltero, ele não adulterou com a mulher de Urias, mas Deus teve misericórdia de Davi. Por isso que Deus disse a Moisés, coloca uma vírgula, porque quando eu quiser, aleluia, o texto diz assim, quando o Senhor quiser. Então tem uma regra geral, mas o Senhor, quando quiser, Ele pode fazer do meio dos inimigos, uma flor. Veja Ruth, uma flor do lírio. Jamais Satanás pensou, nunca passou pela sua cabeça, que Gênesis 3:15 estaria passando pelos moabitas. Veja Ruth, moabita. A semente da mulher, olha, a semente de uma moabita. Não era avó de Davi? A semente de uma moabita. Como é que o diabo ia saber que estava em Ruth? Nunca. Este é o Deus que comanda a situação. É o que governa o mundo. Viu? Enquanto muitos procuravam ali, pensando, não, vai estar ali, porque não pode ir, tá aqui, tem que estar ali. Mas estava no meio dos inimigos. Jamais pensaria que estaria ali, que estava em Moabe. O que nós estamos entendendo com toda essa situação é que Deus estava escondendo a semente da mulher na terra dos estrangeiros. Deus muda os caminhos, pois a semente é a redenção. Assim como esses carros fortes, o banco ele muda a trajetória e muda os atalhos, vocês não passam pelo mesmo caminho. Deus também fez com a semente, mudou os caminhos. Nunca o diabo ia achar. Deus muda os caminhos, pois a semente é a redenção. A cada época Deus tinha uma rota diferente. E nesse tempo, a semente estava em Moabe. Aleluia. Glória a Deus. A semente estava em Moabe. Glória a Deus. Isto é uma maravilha. Olha a rota diferente. Estou falando de Ruth, a moabita. Quando uma pessoa, veja, atenção, Ruth era um tesouro escondido. Você sabe disso. A igreja é um tesouro escondido. E muitos entregam esse tesouro escondido. Como assim?
Por exemplo, essas pessoas que gostam do título, eu sou o pastor fulano, eu sou tal, eu sou tal, eu sou tal, elas podendo esconder o que é o tesouro, ela podendo fazer uma obra de um diácono sendo pastor, você sabe o que é um atalho? Mas ele é pastor, mas ele está escondendo a semente. Aleluia. Ele está escondendo o tesouro. Será que você tem escondido esse tesouro? O seu bom nome? Jesus foi assim. Quando ele ressuscitou dos mortos, poucos vieram a conhecer. Por quê? Porque a mensagem de Jesus na ressurreição era se apresentar só a alguns. Então havia despistando das pessoas. Mas as pessoas hoje, eu sou, se fosse um ressuscitado, olha, eu ressuscitei, queria o ibope. Mas Jesus, veja a primeira pessoa que viu ele ressuscitado, Maria Madalena, nem reconheceu. Entendeu aí? Ela disse, jardineiro. Jesus disse, é assim mesmo, é assim mesmo. Aleluia, glória a Deus. Jesus só conversando com ela e ela depois, pelo Espírito, reconheceu. Amém? É assim a mensagem. Despiste quem você é. Não dê ibope. Amém? Não deixe que a fama vá com você. Deixa a fama ir só. Para onde passou mais a semente? Veja. Dentro das muralhas de Jericó. Quando foi derrubada, achou uma Raabe. Vocês sabem quem é Raabe, né? Casou com Salmão. De onde vai sair o Boaz. E o Boaz vai casar com Ruth, lá de Ló. Então, Raabe do lado de Boaz. E Ruth tem um ancestral Ló. Então, Boaz com Ruth nasce Obed. Vai nascer o Jessé. E vai nascer o Davi. Então, Davi vem dos dois, Boaz e Ruth. E o Boaz tem uma Raabe, uma estrangeira lá de Jericó. E Ruth é uma moabita. Agora Raabe vem lá, veja, melhor, o seu marido Salmão vem de Nasson, Aminadab, Arão, veja, Esrom, e vai vir de Tamar por Judá. Então, veja de onde vem o Salmão, casado com Raabe, vem de Judá. E Jesus sai da onde? De Judá. Por Tamar, que nasce Pérez, que está na genealogia de Lucas e de Mateus. Veja os nomes lá. Veja que a semente estava dentro de Tamar. Veja que a semente passou por Raabe. Veja uma prostituta e também como quem se veste de prostituta. Tamar não era, mas se vestiu. Raabe já era, estava nas esquinas. Então veja, os lugares mais terríveis foi aonde Deus escondeu, Gênesis 3:15, da semente da mulher. Versículo 5, morreram mais 2 filhos. Olha o preço. 2 rubis mais. Então eu tenho Elimeleque, um rubi. Eu tenho mais 2 filhos, mais 2 rubis. O seu valor excede ao de rubis. Agora veja na história de Ruth e Boaz. O nascimento de Obed. Obed, na profecia das mulheres, lá no capítulo final de Ruth, vai dizer assim: ela, Noemi, é melhor, Ruth, é melhor para ti do que 7 filhos. Na matemática de Deus, qual é o valor de Ruth? Quanto é que vale Ruth?
Veja. Ela é melhor para ti do que 7 filhos. Filhos. Rubis. 7 rubis. Ela excede o valor de rubis. Entende lá? Provérbios da mulher virtuosa. Então encaixa o texto. Tem uma mensagem bíblica a respeito de Ruth e da mulher virtuosa. Quanto é que vale Ruth? Mais do que 7 rubis. Veja o texto final de Ruth. Ela é melhor para ti do que 7 filhos. Provérbios, Salomão, 7 rubis. Este é o valor da mulher virtuosa do capítulo 4, do versículo 3, Boaz com Ruth, que nasce Obed. No verso 14, então as mulheres disseram a Noemi. Ok? É só ler o versículo 15. Mais do que 7 filhos. Aí temos Obed, Jessé, Davi. A sabedoria de Provérbios diz o seguinte, que a mulher virtuosa vale mais do que rubis. Veja, Noemi deu 3 rubis no início. Lembra? Elimeleque, primeiro, Malom e Quilion, mais 2, 3. Mas no capítulo 4 diz que ela vale mais do que 7 filhos, 7 rubis. Esta é a matemática de Deus. Isso aqui não é para qualquer cabeça. Temos que ver isso. Porque Ruth não teve filhos com Malom, mas ela estava debaixo das mãos de Deus e no esconderijo do Altíssimo. E ela vai ter filho, ela vai conceber somente quando estará na casa de Boaz. Veja o capítulo 2, do versículo 7, do livro de Ruth. Ela descansando por um momento no abrigo, verso 12. Ruth veio a refugiar-se nas asas do Senhor, Deus de Israel. Isto é o Salmo 91. Debaixo das suas asas estarás seguro. Isso foi o que aconteceu com Maria para nascer Jesus. Da mesma forma, Ruth estava debaixo das mãos de Deus. Você entende isso? Passou-se 10 anos, conheceu Malom, mas não teve filho. Mas não era estéril. E ela vai conceber, porque estava debaixo das mãos do Altíssimo, na sombra do Onipotente, somente quando se casa com Boaz. No esconderijo do Altíssimo. Amém? Então, meus irmãos, este é o começo da história, da nossa lição. E nós vamos continuar estudando mais ainda, porque é um assunto inesgotável. Todo o capítulo 4, o livro inteiro, se Deus quiser, nessas 5 aulas que nós vamos ver, são 5 aulas, viu? Nós estamos apenas na primeira aula. Veja a segunda aula, o livro de Ruth, depois Ruth e Noemi, depois o encontro de Ruth com Boaz, depois o casamento de Ruth e Boaz, e assim vai. Amém? É uma bênção estudar a palavra do Senhor. Estamos estudando o livro de Ruth. É uma verdadeira paz quando nós estudamos a palavra de Deus. Então, este é o nosso seminário bíblico. Estudando um livro inteiro. Um livro bíblico. Que Deus seja honrado e glorificado e exaltado para todos sempre. Amém. Deus abençoe.